Olá, e para a segunda parte, nesse quarto encontro, nossa quarta aula, a segunda parte das mudanças do estado físico, né? Aí eu falo aí, as temperaturas de fusão e de ebulição são propriedades específicas da matéria, ok? Aí eu trouxe esse esquemazinho aí mostrando para vocês a substância, por exemplo, o metano, aí o ponto de fusão em graus Celsius de uma temperatura negativa 183, o ponto de ebulição em graus Celsius é 162, também é uma temperatura negativa. Já o mercúrio, o ponto de fusão é de menos 38,8, o ponto de ebulição é uma temperatura positiva de 356,6. A substância, o álcool, por exemplo, temos para a fusão, temperatura bem baixa também, de menos 114, e o ponto de ebulição, a temperatura positiva, de 78. A água, temos o ponto de fusão 0, ok? E de ebulição 100. O chumbo, um outro exemplo de substância, o chumbo, uma temperatura positiva, o ponto de fusão dele é de 327 positivo. E para a ebulição é de 1749, uma temperatura altíssima. E temos por fim essa outra substância, o ácido acético, para o ponto de fusão, uma temperatura positiva de 16,6. E para a ebulição, uma temperatura também positiva, desta vez de 118. E para vocês, a mudança do estado físico, eu ainda trouxe esses gráficos para vocês. Mudança de estado físico da água pura ao nível do mar em processo de aquecimento e resfriamento. Aí eu trouxe para vocês esses dois gráficos, aquecimento da água pura ao nível do mar, e o segundo gráfico, o resfriamento da água pura ao nível do mar, certo? Vocês podem acompanhar aí por esse gráfico, né? A fusão e a solidificação ocorre na temperatura de fusão, TF, e a ebulição e a condensação da temperatura de ebulição, certo? Gente, lembrando que esse conteúdo vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, que mais de 90% já receberam, não é isso? Temos ainda aqui a influência da pressão, né? A pressão atmosférica ela diminui à medida que aumenta a altitude. Na tabela abaixo, né, vocês observam aí, aqui nós apresentamos os valores aproximados da altitude de 3 municípios em relação ao nível do mar, da pressão atmosférica, né, nesses locais, e das respectivas temperaturas de ebulição da água pura. Aí nós temos aí a pressão da atmosfera, que é a temperatura de ebulição da água em alguns locais. Aí tem Rio de Janeiro, temos o Rio de Janeiro, a altitude em relação ao nível do mar, 0, a pressão atmosférica aproximadamente 1, e a temperatura aproximadamente da ebulição da água, 100. Quer dizer, essa temperatura da atmosfera, essa pressão, ela saiu do 0, né? E no Rio de Janeiro ela é 1. Em São Paulo, já temos aí a altitude em relação ao nível do mar, 760. E em pressão atmosférica, aproximadamente de 0,92, e a temperatura aproximada de ebulição da água é de 98. Já em Brasília, a altitude em relação ao nível do mar é 1.200, a pressão atmosférica aproximadamente é 0,96, e a pressão atmosférica da ebulição da água é de 96, ok? Esses são valores aproximados da altitude, pressão atmosférica e a temperatura de ebulição da água. A pressão de 1 atmosférica, 1 atm, equivale a
101.325 Pascal, né? O Pascal é a unidade de pressão no Sistema Internacional de Medida. E para a gente ficar de olho no tema, de olho no que nós estamos vendo, aí vamos fixar isso aí, ó. Na natureza, a água passa por diferença e mudança de estado físico, foi isso que nós vemos. Ou melhor, qual o termo utilizado para descrever o derretimento das geleiras em água líquida? 2. E para descrever a mudança do estado físico da água dos rios em que vira vapor? E o 3. O que significa dizer que gelo sublimou? Essa eu quero a resposta que vocês passem para o caderno e enviem para nós. Ok? Envie para mim. Não para nós, ó, para mim. Enviar para mim num PV. Que ainda aqui temos como funciona a panela de pressão. Os alimentos cozinham mais rápido ou mais rapidamente na panela de pressão, porque ela atinge temperatura maiores do que uma panela comum. Dentro da panela, sob maior pressão, a temperatura de ebulição ultrapassa, a temperatura de ebulição ultrapassa 110 graus Celsius. Nesse tipo de panela, o vapor formado só pode escapar por um orifício central na tampa, sobre o qual se assenta uma válvula. Com o aumento da pressão, o peso é levantado, liberando vapor e equilibrando a temperatura interna. Se isso não houvesse, ou se não houvesse a válvula de escape, o aumento da pressão varia a panela explodir. Então ela não poderia ter estar completamente fechada. Tem que ter essa válvulazinha para haver esse escape, vamos dizer assim, né? Deixar escapar a pressão para fazer o controle. E aí a representação esquemática do aquecimento da água em uma panela de pressão de uma panela de pressão. Dentro da panela, a pressão interna P é maior do que a pressão atmosférica, o que faz a temperatura de ebulição da água ultrapassar a 110 graus Celsius. Para utilizar uma panela de pressão de maneira segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e dos orifícios do peso da válvula, para que permita a saída do vapor. Aí temos a imagem, né, de uma panela aí, olha, onde eu mostro aí nessa imagem o peso da válvula, tem que estar limpo, ok, para não obstruir o movimento, né? Temos aí entre a água e a tampa, né, o ar mais o vapor d'água, né? E logo abaixo a água, ok? Então temos que ter um cuidado especial quando formos usar uma panela de pressão. E muitos acidentes têm ocorrido ao abrirmos essa panela, né? Temos que ter uma temperatura que o permita fazer isso, ok? Já foi causada muita explosão por forçarmos uma antecipação na abertura da panela. E curiosidade, né? Como exemplo, alguns jogadores brasileiros de futebol, ao disputar uma partida em um país onde a altitude é demasiadamente elevada, ele sente-se prejudicado, passa por falta de ar, fadiga, desconforto e até mesmo sangramento na arena, né? Sabe por que isso ocorre? Eu vou deixar que vocês pesquisem e mandem para mim, é uma atividade, certo? Vou deixar para vocês. O equipamento utilizado para medir a pressão atmosférica é o barômetro, ok?
No próximo bloco eu deixo mais uma atividade, né, onde vocês vão explorar o conteúdo. Deixo uma atividade, 2 blocozinhos, onde eu deixo para vocês 4 atividades. E no último bloco o penúltimo, né? Mais uma vez, um mapa conceitual, onde eu mostro o esquema, né? As 2 tabelazinhas das mudanças do estado no aumento de temperatura ou na diminuição de temperatura. E eu vou deixar isso aí mais uma vez, só que agora de uma forma de um mapa conceitual. Ok? Então, sucesso a todos.